Gravando, ok. Bom dia, pessoal. Essa é a primeira parte da aula 8, falando sobre oceanografia física. Vou apresentar a tela. Acho que já chegou aí, né? Então, essa imagem aí da capa são as políneas que acontecem na Antártida. Boa parte da circulação profunda começa por aqui. Vamos lá, o que a gente vai tratar nessa aula? A gente viu na aula passada que a circulação superficial dos oceanos é totalmente induzida pelos ventos, né? É um resultado da ação dos ventos. E passando da camada superficial, que eu coloquei genericamente aqui como 200 metros, tudo muda de figura. O que move as águas no fundo do mar ou abaixo da superfície são as diferenças de densidade. Então, eu vou falar sobre a circulação termoalina, massas de água, qual é o conceito de massas de água, né, como a gente identifica também, e também falar um pouquinho de estuários, a parte física dos estuários. Eu só falei da parte geológica, né, os tipos de formação de estuário, etc. Agora a gente vai falar como é que a água circula no estuário. E aqui é uma foto do rio Abiaí, o estuário do Abiaí, um lugar ainda, não sei como anda recentemente, mas era bastante protegido. Era uma área de quilombolas e índios, algo meio misturado assim, e eles se preservavam muito por aí. E sempre que eu levava o pessoal do turismo para conhecer essa região aqui ainda tão pristina, né? Eu avisava para eles, por favor, não tragam turistas para cá. Vamos deixar um espacinho para a natureza seguir seu curso sem um monte de barracas e construção civil, etc. Mas se você tiver um dia a oportunidade de conhecer, vale a pena, é um passeio de um dia, assim, é um lugar muito legal. Então vamos lá. O que é a circulação termoalina, né? Eu meio que já expliquei, né? É aquela circulação que acontece abaixo da superfície, aquela que está não sujeita à ação dos ventos, e isso acaba dando uma certa anatomia aos oceanos, uma morfologia, a forma como a água se distribui, a sua densidade, a sua temperatura e também a forma como ela acaba circulando de norte a sul, do hemisfério norte ao hemisfério sul. E aqui nessa imagem você já pode ter uma, uma breve visão do que eu estou falando. Nós estamos aqui nessa escalinha de 1 a 5 quilômetros, olhando do Polo Sul. Aqui é a Península Antártica, o sul da América do Sul. Aqui, junto da Antártica, eu estava falando das políneas, eu vou explicar melhor mais na frente, é onde surge toda a água que recobre o fundo de todos os oceanos, Pacífico, Índico e Atlântico, e de norte a sul. Tá? Depois existe uma camada intermediária que vem lá do Polo Norte, certo? Do Ártico. E também vai recobrir a camada da Antártida, né, que é um pouco mais fria, coisa e tal, e vai ressurgir do outro lado, no outro hemisfério, no sul do outro hemisfério, lá na Antártida. A gente vai ver isso também com mais detalhe, a região da convergência subantártica, etc. E a água, e aqui tem uma água intermediária da Antártica e por aí vai. Essa lente que vocês estão vendo aqui é água do Mediterrâneo, ela é muito quente
Então, se não fosse pela grande quantidade de sais dissolvidos, ela ficaria pela superfície. Mas, por conta da evaporação que tem lá no Mediterrâneo, a água do Mediterrâneo, então, mergulha no Atlântico. E aqui vocês estão vendo alguns nomes em inglês. A gente vai ver mais para frente também esses nomes na língua portuguesa, como é que foram traduzidos. Mas existem alguns macetes, a gente vai entender também, isso vai fazer parte da nossa aula. Vamos adiante. Bem, por conta da ação dos ventos, né, em alguns locais a água da superfície submerge. E quando uma água submerge, em algum lugar outra água tem que chegar à superfície. Eu estou em aula, Elizabeth. Desculpem aí. O pessoal atrás de questões de chefia. E essa aqui são justamente as zonas onde acontecem essas convergências e divergências, né? Aqui, por exemplo, nós temos a linha da divergência antártica, onde a água que vem lá do Polo Norte, lá do Ártico, passando junto ao fundo, né, submerge. E aqui nós temos a convergência antártica, onde águas mais quentes permanecem e águas frias que são formadas aqui nessa região mergulham. E assim por diante. Então, a gente tem essas regiões, essas linhas, a gente vai ver com mais detalhe também para frente, que são onde águas estão subindo para a superfície e outras massas d'água estão mergulhando. Isso também vai entrar na formação dos grandes padrões de circulação profunda dos oceanos. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que forma a maior parte da água dos oceanos, ou pelo menos uma boa parte, uma boa camada delas. Então, a gente está olhando aqui um corte de uma água próxima à Islândia, por exemplo, ou Groenlândia, naquela região. E aqui, junto da superfície, nós vemos água quente. Essa água quente seria da corrente do Golfo, certo? À medida que ela vai subindo em direção às altas latitudes, ela vai perdendo calor e vai aquecendo os continentes em volta, né? Inglaterra, Canadá, norte da América do Norte, por ali. Essas partes dos continentes se beneficiam dessa troca de calor. E chega uma hora que essa água, então, atinge a temperatura do resto da água que está por ali. Só que como ela veio evaporando, perdendo muita água para a atmosfera, ela fica mais salgada. Isso faz com que ela se torne mais densa que as águas adjacentes. Então, existe um grande mergulho, certo? Ela esfria, a salinidade é alta, então ela mergulha e vai correr até o fundo e vai formar aqui a corrente profunda do Atlântico Norte, NADW. E essa água vai emergir lá no Círculo Ártico. Depois a gente vai ver isso também com mais detalhes, certo? Então, toda a energia que move a circulação profunda está nesse tipo de processo, é essa descida. Saiu da superfície, não existe mais vento, é óbvio, né? Então, a energia cinética adquirida vem desse mergulho, dessa diferença de densidade das águas. Vamos pular um pouquinho para frente, vamos pegar um trecho mais complicado dos oceanos. Aqui, tá? Isso aqui é um esquema, né, mostrando a margem da Antártida. A Antártida
vocês sabem, é um continente, diferente do Ártico, que é uma calota de gelo, e ali existe uma circulação de água bastante complexa, águas muito frias, bem junto do continente, mergulham e vão formar água de fundo de todos os oceanos. E vocês estão vendo aqui na minha flechinha, né, a água do Atlântico Norte, que atravessa o Equador e vai chegar por lá. E vai chegar na superfície por conta da ação dos ventos, certo? E aí vai formar a água antártica de superfície. Olha só, a água antártica da superfície veio lá do Atlântico Norte. Quer dizer, são correntes de longa duração. Imagine que essas correntes fluem de 10 a 60 centímetros por segundo na superfície. A circulação profunda se move a 1 centímetro por segundo, certo? É quase parando. E por isso, então, que águas que mergulham lá no Atlântico Norte levam de 500 a 1000 anos para a gente renovar toda a água de fundo do Oceano Atlântico. E, vamos dizer assim, um navio, um submarino nuclear caiu lá do lado da Groenlândia. Vai demorar 500 anos a 1000 anos, dependendo do local, né, para essa radioatividade ser sentida lá no Polo Sul. Mas um dia vai chegar, né? Eu sei que existem algumas bombas e submarinos caídos aí no fundo do mar. A uma hora vai dar caca, né? Mas a gente não vai ver, provavelmente. Aqui, na imagem anterior eu mostrei várias áreas de convergências e divergências, e agora estou mostrando as principais, onde tem o maior fluxo, a maior vazão, certo? Então aqui eu tenho em azul escuro as áreas onde tem um mergulho de grande quantidade de água, e em bege aqui, aonde a água de fundo chega à superfície. Veja aqui, no Pacífico, por exemplo, isso aqui é feito pela ação dos ventos e a presença do próprio continente, né? A água da superfície está sendo empurrada, não tem de onde vir outra água, então vem água do fundo, vem água do norte, do sul e vem água do fundo também. E não é à toa, essa aqui é conhecida como corrente de Humboldt, e também é uma zona de ressurgência, é o local no planeta Terra, ou nos oceanos, né, onde tem o maior volume de pesca, tipo 10 milhões de toneladas anuais ou mais. Vem barcos do mundo inteiro pescar aqui, boa parte do tempo da Marinha do Peru é para afugentar esses pescadores piratas. E a gente vai falar um pouquinho mais, ou talvez alguém... Eu toquei nesse assunto lá no, no vídeo sobre pesca, né? Pesca e aquicultura. Está lá no canal, para vocês darem uma olhadinha. E da mesma forma, vocês veem aqui na África também existem zonas de ressurgência. De novo, é o vento assoprando a água da superfície. Aqui no lado oeste dos Estados Unidos. Veja que no lado leste dos continentes não existe ressurgências. Por quê? Porque a água está mergulhando. Existe uma pequena ressurgência aqui em Cabo Frio por conta da formação do cabo, propriamente dito, né? Que meio que faz um redemoinho ali e surgem águas frias. Eu já tive oportunidade de mergulhar por lá, águas entre 10 e 12 graus centígrados, pode ter certeza, é uma experiência bem gelada. E aqui, por fim, é onde a água de fundo é formada, né? Junto da Antártica, aqui a água intermediária do Atlântico Norte. Ok? Então, esses são os principais pontos de afloramentos e de subdução de águas nos oceanos.
Vou passar um pouquinho para frente. Aqui, vamos falar das polímeas, como é que se forma essa massa de água, então, que a gente chamou de água antártica de fundo, que ela passa aqui na costa do Brasil. Na costa do Brasil, não na plataforma, é claro, mas no sopé, lá na margem continental. Se a gente jogar uma garrafa, a gente vai pegar água, essa massa d'água. Então, existe um processo bem conhecido aqui, que são os ventos catabáticos. De tempos em tempos, e às vezes muito sem aviso, começa a descer ventos muito gelados, né, do interior do continente antártico em direção às margens do continente. Eu já experimentei isso algumas vezes, inclusive numa delas a gente teve um naufrágio. A balsa que fazia ligação entre o navio de abastecimento, onde eu estava embarcado, e a estação antártica, no meio do processo de desembarcar materiais, víveres, combustíveis para a base, começaram a entrar esses ventos, e esses ventos ficaram muito fortes, começaram a deslocar o gelo que estava no fundo da Baía do Almirantado em direção ao navio. A barcaça foi amarrada ao lado do navio, não tinha mais condições de ser operada por conta do gelo e das ondas, ela é uma barcaça não muito marinheira. E, de repente, o navio começou a arrastar a âncora, certo? Em direção para fora da baía, e ficou meio desgovernado, inclusive pela presença da balsa amarrada ao lado, né? Ela não era muito pequena, e ela estava cheia de água doce, alguma coisa assim. Estava pesadona. E ela começou a bater muito, e a gente começou a se aproximar de um lado da margem da Baía do Almirantado. A balsa começou a fazer água. Chegou uma hora que eu não sei de onde veio a ordem, se veio a ordem, mas tinha um marinheiro com um machado cortando as cordas e liberando a balsa. Vamos liberar a balsa, mas não vamos perder o navio. A balsa afundou quase que instantaneamente. O navio levantou âncora e foi manobrando, né, meio de ré, pegando as ondas de frente, assim, e o vento de frente, né, até sair da Baía do Almirantado. Quer dizer, foi um perrengue danado. Se isso é feito com um navio de 80, 90 metros, o gelo que está na superfície, que é um gelo não muito espesso, chega a meio metro, às vezes um pouco mais que isso, 1 metro, e esse gelo começa a ser arrastado para fora, se afastando do continente antártico. E então aparece uma superfície de água que vai perdendo mais calor e vai formando mais gelo, certo? Então o vento empurra, expõe a água, forma mais gelo, e toda vez que isso acontece, toda vez que a água do mar passa do estado líquido para o estado sólido, existe a liberação de sais. A água, no momento em que está congelando, ela expulsa os sais, certo? E aí acontece um fenômeno interessante: a água abaixo do gelo começa a ficar mais salgada, hipersalina, e por conta disso também mais densa. Cerca de 15% dos sais são expulsos, não é muito, né? São expulsos na hora da formação do gelo. E acontece, então, um processo meio cíclico. Estou mostrando aqui, não sei se vocês estão vendo minha flechinha, mas essa água mais salgadinha, então, se mistura com a água do Atlântico Norte, vem até a superfície, perde calor, perde mais sal e coisa e tal, até que uma hora que essa água afunda completamente, certo? E vai formar a água de fundo da Antártica. Então, aqui só um exemplo para mostrar para vocês que toda a massa-água tem um local de nascimento e também tem um local de, digamos, não morte, mas de diluição ou de mistura, de modo a formar ou outra massa d'água ou simplesmente
deixar de existir, é um fim da linha, certo? Então, massas d'água têm essa propriedade, um começo, um meio e um fim, um local de formação, um espaço e um volume. Esse espaço é percorrido por um certo volume e em determinado momento, local, ela se mistura ou se transforma em algo novo e é outra massa d'água. Entendido até aqui? Mais ou menos? Tem alguém acordado? Sim, professor. Sim, professor, entendi. No caso, quando a água congela, ela passa do estado líquido para o sólido, ela libera sais na água de baixo Isso, e ela fica mais densa, a água que ainda está líquida. Só que, no isso. caso, quando há um derretimento de calotas polares, esse sal que foi para a água líquida, ele meio que volta a compor a água que antes estava no estado sólido? Ou essa salinidade já circulou? Essa é uma pergunta muito importante. E eu vou te explicar por quê. Aquele gelo que está boiando ou que se forma a partir da água salgada não tem o menor efeito sobre a mudança de nível dos oceanos, certo? É como um copo cheio de gelo. O gelo pode até estar olhando um pouquinho para cima da borda do copo, mas quando esse gelo derreter, o copo não vai transbordar. Até porque o gelo, quando derrete, aumenta a densidade, certo? Diminui de volume. Agora, o derretimento das calotas polares é um problema diferente, porque o gelo que forma as calotas polares é da neve, é água destilada, água sem sal, certo? Então, o derretimento dessas calotas polares que estão sobre os continentes vai diminuir a salinidade. E eu vou chegar nesse assunto mais para frente, mas lembre desse aspecto de que a água que está sobre o continente afeta o nível dos oceanos e afeta a salinidade na superfície dos oceanos, e isso com grandes consequências, como a gente vai ver mais para frente. Obrigado pela lembrança aí. Então, vamos lá. Veja só, aqui bem pertinho de nós tem uma zona de convergência onde águas quentes da corrente do Brasil se misturam com águas das correntes das Malvinas. Que correntes das Malvinas são essas? São águas que vêm lá do Pacífico, da superfície do Pacífico, contornam o sul da América do Sul e começam a subir pela costa. São águas muito frias, mas elas também são águas muito piscosas. Inclusive, se a gente fizer uma estatística de frota pesqueira no Brasil, a gente vai ver que Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm as maiores frotas. Por quê? Porque eles vão pescar aí perto dessa convergência. Muitos de vocês talvez já tenham ido no supermercado comprar como é o nome daquele peixe? Oh, meu Deus. Bem, deixa para lá, mas enfim, boa parte do pescado industrializado no Brasil vem dessa região. E você já deve ter ouvido falar também de pinguins chegando na costa do Brasil. Já ouviram falar disso? Já ouvi falar de alguns casos. Então, eu presenciei quase todo inverno, quando eu trabalhava lá no litoral do Paraná, no instituto que tinha no município de Pontal do Sul. Todo ano a gente já ficava ligado, quando estivesse andando na praia, que a gente ia encontrar pinguins. Esses pinguins não são da Antártica, esses pinguins são da Patagônia, e eles acompanham o movimento dessa corrente das Malvinas, digamos assim, e, e vão pescando, comendo krill que tem ali, comendo sardinha e outras larvas de peixes, enfim, por conta da alta produtividade. Vocês estão vendo aqui a concentração de clorofila no primeiro desenho, certo? Em alguns pontos chegando aqui no laranja,
máximo de clorofila, é justamente na região de convergência. Então, as áreas de convergências tendem a ser piscosa, porque mistura a água que está abaixo da zona eufótica, quer dizer, onde aconteceu a remineralização da matéria orgânica, e que vai subsidiar o crescimento do fitoplâncton. E quando tem produção primária, o zooplâncton cresce, o ictioplâncton cresce, enfim. Inclusive, junto dos pinguins, às vezes chegavam também os predadores de pinguins, focas, né? Imagine o susto quando os pescadores procuravam a gente. Tem um demônio lá no manguezal, nunca tinham visto uma foca, mas era uma foca que estava indo atrás dos pinguins. Inclusive, o pessoal lá organizou um centro de recuperação de pinguins, né? Onde a gente dava um tempo, alimentava eles, e quando a convergência começasse a voltar para o sul, a gente liberava eles, pegava uma carona de volta. Isso porque essa convergência, ela muda de lugar conforme a estação do ano. Aqui no inverno, a convergência chega até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e no verão ela fica lá pela Argentina mesmo, Patagônia. O interessante é que há não muito tempo atrás, talvez 8 anos atrás, era comum pinguins chegarem na América, nas praias do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, mas um belo dia teve registro desses pinguins chegando no Rio de Janeiro, e depois no Espírito Santo, e depois na Bahia. Vendo como um biólogo, eu diria, bem, essa espécie está tentando se espalhar, né, conquistar novos territórios. É claro, não tem a menor condições dessas espécies se estabeleceram, até cachorro doméstico pode predar um pinguim, então as condições não são muito favoráveis. Mas existe um fato quase anedótico aí de um pescador de Florianópolis que ajudou um pinguim, e para surpresa dele e de todo mundo, esse pinguim voltou no ano seguinte, no inverno seguinte, achou o pescador, eles se reconheceram, e as visitas acontecem aí todo inverno. Negócio interessante, né? O pinguim memorizou a voz e, sei lá, a fisionomia do cuidador. Bem, então é isso. Essa convergência é bem estudada pelos nossos oceanógrafos, né? Muita da nossa pesca depende disso. Os argentinos também têm trabalhado bastante por aí. A gente começou a trabalhar nessa região logo no começo quando a gente conseguiu um bom navio oceanográfico, e no começo também dos satélites dedicados à observação dos oceanos. E aí tem um dos primeiros trabalhos publicados no Brasil. O nome não é brasileiro, mas ele era de São José dos Campos, do Instituto Espacial de São José dos Campos, e justamente estudando aí a variação sazonal, verão, outono, inverno e primavera, dessa convergência. Um trabalhinho bem modesto, por mestrado, mas enfim, ele usou dados do satélite Nimbus, que já saiu de operação tem décadas aí, e aí começou a tradição brasileira nessa área. Eu vou mostrar para vocês agora esse vídeo. Esse vídeo eu baixei dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Eu baixei mais alguns vídeos, e quando eu fui baixar outros, né, eles me bloquearam. Então, acho que não era para ter feito esses downloads, mas agora estão aí, paciência. Ué, onde é que eu coloquei o vídeo? Só um minutinho. Tá aqui. Eu vou mudar a apresentação. Fotos.
Malvinas alguma coisa. Eles bloquearam o senhor, professor? A maioria dos Estados Unidos? Aham, Oxi. Só cool, né? ouvi? De repente eu entrei por um lugar que não deveria ter entrado, sei lá, os caras são meio nóias, né? É. Eu não estou achando a janela para mostrar a imitação. Vamos ver se é essa. Achei. Tá, esse é o melhor que eu consigo fazer. Será que eu consigo retornar? É engraçado esse. Eu não sei qual o programa que está reproduzindo, mas não me dá nenhum controle. Cadê os controles? Anyway, eu vou fazer de novo, para pegar do começo. Ok, começando em dezembro de 2009, certo? Então, vocês veem aqui em vermelho corrente do Brasil. Dezembro é a situação de verão, então a convergência tá mais aqui ao sul, né? Aqui, onde está a minha flechinha, é o Rio da Prata. Aqui são as Malvinas, e é por isso que essa corrente se chama das Malvinas. Veja que são águas frias, não congelantes, né, mas frias, que contornam o sul da América do Sul e vão subir em direção ao norte pela borda da plataforma, mais ou menos, né? Então toda essa região aqui é uma região de mistura, uma região relativamente também viscosa. Aqui são as águas quentes, são águas muito pobres, né? E quando você pega um navio, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro até a Península Antártica, você vai vendo direitinho como é que essa água vai se misturando até chegar nesse fronte. Esse fronte é bem definido. Aqui é uma descida gradual e aqui é um salto para uma água bem mais fria. Ok? Então, veja que, né, quando a gente fala de uma convergência, a gente não está falando de uma linha traçada no mapa, é uma região cheia de meandros que nunca se repete ou dificilmente vai se repetir, por conta das infinitas possibilidades aí de formação de meandros, né? Essa é a cara da convergência subantártica. Ok, vamos mudar de tela. Pronto, aqui estamos. Aqui vou mostrar para vocês um fato curioso, né? Estava lá um astronauta a bordo qual era a nave? Eu não sei qual delas agora. Não está dizendo aqui não? Eu acho que era a Discovery ou a Challenger. Enfim, era um desses ônibus espaciais e o astronauta estava fazendo alguma operação fora da nave, né? E olhou para baixo e viu uma linha no meio do oceano, certo? E comunicou para a Terra. Houston, temos um problema, estou vendo uma linha no meio do oceano. E, por sorte, não muito longe dessa região, estava passando um navio oceanográfico, certo? Então, o que
resultou daí, foram vários trabalhos orientados, né, inclusive pela essa identificação visual de uma região de convergência. Isso aconteceu aí no Pacífico, a 2 graus de latitude norte, em 1992, e quando o navio se aproximou, conseguiu perceber direitinho quais os processos que estavam acontecendo por lá. Então, quando a gente chegar a ver algumas fotos de satélite e ver formas como essas, você pode ter certeza que são duas massas de água se encontrando. Vamos lá. O que o pessoal do navio encontrou? Primeiro, a própria superfície do oceano é diferente de um lado e de outro. Você vai ver que de um lado a água parece assim mais pesada, viscosa, e do outro lado a água é mais arrepiadinha, mais rebuscada, assim, por conta da ação do vento. Por que isso? Porque do lado esquerdo da imagem aqui, no caso, começa a acumular subprodutos da fotossíntese, excreções de fitoplâncton e óleos, graxas, enfim, tornando a superfície do oceano de fato mais viscosa. A própria cor já indica a diferença de qualidade de água, de propriedades da água, né? E o que foi visto são, aqui na imagem 2, vocês podem ver, água rica em fitoplâncton e uma água pobre em fitoplâncton. A água pobre provavelmente está mergulhando. Se tem algum fitoplâncton aqui, vai ser levado para fora da luz, então não vai contribuir em nada. Se essa alga conseguir pegar carona para a superfície de novo, ela vai então inseminar novas massas d'água ou vai participar aqui desse bloom de algas, né? E no meio do oceano eles encontraram algumas espécies que são típicas de regiões costeiras. Diatomáceas, em geral, ocorrem em regiões costeiras. Por quê? Porque essa carapaça que vocês estão vendo aqui, essa carapaça é de vidro, é sílica. E sílica é um elemento comum nos continentes, mas muito raro em mar aberto. Então, significa que em algum momento essa água que está chegando aqui na superfície tem quantidades de sílica que vieram de algum continente e por processos, né, de circulação superficial, de mistura superficial, chegou na superfície essa sílica e deu oportunidade ao fitoplâncton de explodir, né, de fazer um bloom de algas, como se chama, um florescimento de algas. Não muito tempo depois, quando surgem essas algas, o zooplâncton parece assim que do nada também surge e começa a predar sobre essas algas, né? E também demora um mês, já está cheio de larvas de peixes. Então, os processos oceânicos acabam sendo muito rápidos, né? Da noite para o dia começam a florescer as algas. Menos de uma semana já tem zooplâncton, menos de um mês já tem predadores do zooplâncton, os consumidores secundários, né? Então é tudo muito rápido. E esses consumidores vão acabar reciclando a matéria orgânica através de fezes, morte, né? Na própria zona eufótica. Então acaba realimentando o crescimento das algas. É o que a gente chama de microbial loop, ou alça microbiana. Ok? Então, nos processos nessas convergências, né, encontros de massas d'água, sempre tem uma que vai ser menos densa, porque tem menos sal, ou é mais quente, e outra mais fria ou mais salgada. A menos densa fica na superfície e a mais densa acaba mergulhando. Mas quando mergulha, existe uma certa recirculação, certo? E aí as algas se beneficiam.
Ok, isso é sobre as convergências, vamos adiante. Existe no oceano, isso foi identificado há não muito tempo atrás, o que se convencionou chamar de conveyor, esteira rolante. Eu coloquei a, a tradução aqui mesmo. E qual é dessa conveyor belt? É uma grande circulação que percorre todos os oceanos, certo? Uma parte dessa circulação acontece pela superfície, que está identificada em vermelho, e a outra parte acontece pelo fundo, indicada em azul. Então, nós vamos ter regiões prioritárias dos oceanos, onde acontecem a elevação de água do fundo, como por exemplo aqui no Índico, como aqui no Pacífico, certo? E vamos ter regiões também onde tem o mergulho, a maior parte delas, sem dúvida, é aqui, mostrando aqui a corrente do Golfo, quando ela resfria, né? Meu terceiro slide aqui representa justamente essa região, onde começa, por convenção, né? A gente diz que aqui começa a corrente, a esteira rolante, né? Então essa água mergulha, percorre todo o fundo do Atlântico, vai integrar uma corrente circumpolar. Ramos dela vão chegar no Índico e fazer uma ressurgência, o que torna essa região também bastante viscosa, claro, sempre tem isso. Tem uma outra área de mergulho que é justamente aqui na Antártica, e isso aí leva milhares de anos para um átomo, uma molécula de água que mergulhou aqui, fazer todo o percurso e chegar lá de novo, certo? Quer dizer, as águas que estão aparecendo aqui, por exemplo, no Pacífico, são águas que mergulharam, talvez, quando Cristo ainda estava vivo, pra vocês terem uma ideia. Bem, por conta do tempo, eu não vou passar esse vídeo, mas é só uma animaçãozinha sobre esse conveyor belt. Vamos deixar isso para vocês verem em casa. Eu quero focar um pouquinho mais na região antártica. A região antártica, como vocês podem ver aí, é como se fosse um grande liquidificador dos oceanos, né, onde grande mistura, onde tudo é homogeneizado por conta dessa corrente circumpolar antártica que passa pelo Índico, Pacífico e Atlântico, e ainda existe uma circulação subsuperficial, certo? As correntes do Atlântico, do Pacífico Norte aqui, estão sendo misturadas, e a corrente do fundo também acaba retornando e circulando em volta da Antártica. Então, a Antártica é uma peça-chave para os oceanos, por isso que nós temos salinidades muito semelhantes entre Índico, Pacífico e Índico, Pacífico e Atlântico, e também a comunidade plantônica de águas frias é totalmente igual em qualquer um desses oceanos, não existem assim ecossistemas separados, né, com espécies separadas, isso não existe por lá. E eventualmente espécies que conseguem formar cistos e passar um grande período adormecidas, em estado de dormência, né, elas também podem ser carreadas pelas correntes de fundo e também misturadas. Então é um negócio gigantesco que mistura não só sais, os nutrientes, os gases, mas também toda a fauna e flora do planeta. Não toda, mas uma boa parte dela, né? Aquelas que resistem ao frio. Vamos um pouquinho adiante.
Aí, mais um pouquinho sobre as trocas de calores, eu vou deixar isso batido. Vamos falar então um pouco sobre massas de água, né? Aqui, lendo o slide, é um corpo de água com uma história de formação comum e que tem sua origem em uma região específica do oceano. Massas de água são entidades físicas que possuem um volume mensurável, ocupando uma parcela finita do oceano. E aqui nessa imagem vocês vão ver que a distribuição dessas massas de água é relativamente semelhante, tanto no Atlântico, Pacífico e no Índico. O Índico fica bastante diferente por conta da ausência da região ártica, e o Pacífico tem uma água profunda aqui, muito grande, porque a conexão do Atlântico com o Ártico é muito menor do que a conexão do Pacífico com o Ártico, né? Ok, aqui a gente vai ver então algumas traduções das massas de água, tá? Antarctic, Antarctic Bottom Water a gente traduziu em português para água antártica de fundo. A água circumpolar, não tem muita dificuldade. Água profunda do Atlântico Norte, aquela aqui da região intermediária, né? A água antártica intermediária, que é essa daqui, da região subantártica. Depois tem a água central. Em vez de ficar lendo isso daqui, eu acho que eu posso passar para o próximo slide. Vocês vão entender mais o que acontece. Vamos lá, estamos aqui no litoral da região sudeste e um pedaço da região sul, Santos e Paranaguá. Eu trabalhei bem nessa pontinha aqui muito tempo. E se a gente se afastar da costa e começar a sondar a água, a gente vai encontrar essas camadas, né? A corrente do Brasil, também chamada, a massa d'água chamada de água tropical, né? Aqui, logo abaixo dela, água central do Atlântico Sul. Aqui ela está marcada o limite como 200 metros, mas aqui no Nordeste, essa água central do Atlântico Sul, ela é mais empilhada, então ela chega mais perto da superfície e vai até mais de 500 metros. Ela é comprimida contra a margem continental. Depois nós temos a água intermediária da Antártica e água profunda do Atlântico Norte e a água antártica de fundo, certo? Aqui eu estou passando um esqueminho que é bem uma tabelinha prática, né? Quando a gente fala de água de superfície, ou em português água superficial, são águas entre 0 e 200 metros. Água intermediária, entre 200 e 1.500 metros. Água profunda, entre 1.500 e 4.000 metros. E água de fundo, 4.000 metros. Então, isso, em toda a literatura, vocês vão encontrar esse padrão, né? Se alguém está falando de água de fundo, você já sabe, é aquela que está colada no fundo mesmo. Água profunda é a que vem na camada sobrejacente e assim por diante. Aqui, a gente já trabalhou um pouquinho sobre diagrama TS, né? E a gente vai ver aqui como a gente sabe quando as águas estão se misturando. Se eu tenho duas camadas de água, duas massas de água, a gente vai ter sempre ajustando, né, as curvas da temperatura e salinidade, como se fosse uma reta, certo? Aqui eu tenho a termoclina, aqui eu tenho a haloclina, e se eu fizer a plotagem no diagrama TS, eu vou ter dois pontos atraindo todos os outros pares termoalinos. E se eu tiver uma terceira massa d'água, então eu vou ter uma curva, certo? 3 atratores atraindo os pontos de salinidade e temperatura em todas as profundidades que eu mostrei.
tá? Então, essa é uma maneira fácil de ver como é que está acontecendo a mistura das massas d'água na região onde você está trabalhando. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Aqui, por exemplo, isso aqui são várias estações entre Fernando de Noronha e a costa do Rio Grande do Norte. E isso é mostrado até 200 metros de profundidade somente, eu não fui além disso, porque eu estou interessado em plâncton. E aí tem milhares de pares termolinos. Pares termolinos são os valores de temperatura e salinidade para um determinado latitude, longitude e profundidade, certo? E olhando aí, você já consegue ter uma ideia, né, de quantas massas d'água eu estou trabalhando aqui. Ela tinha uma animação, vamos ver se funciona essa animação. Eu acho que vocês não vão ver isso. Não vão ver nada, né? Então, vamos dar um escape. A animação não aparece aqui nesse modo que a gente está. Mas nós temos aqui a água de plataforma, que mistura com a drenagem continental, então a salinidade é menor, as temperaturas são altas. E aí nós temos a água tropical, que é esse ponto atrator aqui, água que forma a corrente do Brasil. E aqui nós temos água central do Atlântico Sul. Então, todas as amostras de plâncton que eu fiz nessa expedição estão em alguma dessas massas d'água, ou na mistura entre elas, certo? E o plâncton é muito bom para revelar misturas. Ok, eu estou aqui falando há praticamente uma hora, eu vou fazer uma pequena pausa e a gente continua daqui a 15 minutos, tudo bem? Tudo bem, professor. O Então, senhor, eu o senhor vou... poderia, o senhor poderia disponibilizar as animações em um lugar à parte do cigarro, talvez. Quando você baixa o PowerPoint, ele vai com as animações, Ah, tá ok. tá bom? Então eu vou parar a gravação e nós nos vemos logo mais aqui nessa mesma sala, tá bom? Falou, pessoal, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.